Você gosta? Eu odiei que caiu na sobrancelha. Pois é, você não gostou, né, Marielle? Odiei, mas na definitiva não tem mais jeito. Mas a sua tá bonita. Não, mãe, a cor. Ela errou feio na cor da minha Foi, sobrancelha. né? Você não experimenta não, Marielle. Claroélia. Oi, Claroélia! Seja bem-vinda. Uma boa noite pra você, querida. Logo, logo, daqui a pouco, Silvana Aragão. Agora sinta essa música, olha. Em meu coração, Tô apaixonada nessa música. humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinha. Você tá bem, né, amiga? Que bom, graças a Deus. Muito bom encontrar você. Fico muito feliz. E Rosa Fonte, seja bem-vinda. Que música linda, olha. Generosa, reluz em torno de mim, imenso dom do teu amor sem fim. Petrone Garcia Moreno, Laudeci Santos. Sejam bem-vindos, queridos, à nossa casa de amor. Lara Abrigo Espírito, Dr. Pedro Garcia Moreno Filho. Tenho um imenso prazer em dizer Lara Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, nosso querido Dr. Pedro. Olha como o Silvano é ansioso, ó, ele não deixou eu convidar não, ele... Aí, querido, seja bem-vindo! Seja bem-vindo. Vamos ver se dá tudo certo. Ei. Olha ela. Silvano, esse vídeo vai para você, viu? Olha, já começou a pausar, brincadeira. Olha ela. Olha Illinois. Olha ele, como é que você está, Tudo, querido? tudo bom? Tudo bom? Seja Edilson, bem-vindo. como vai? Seja bem-vindo à nossa casa de amor. Lara Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia Moreno Filho. Oi, Recebendo tá meio ruim o som, né? é para você, viu? Você tá me ouvindo bem? Muito bem. Tá, daqui a pouco eu vou botar o celular aqui no tripé, porque ele tá com só meia carga. Aí eu vou desconectar, daqui a pouco eu botei no tripé pra gente, viu? Você quer já colocar, antes da gente começar, vou fazer a leitura do Evangelho e passar para você, viu? Eu vou pegar um pouquinho. Repare bem, veja como é que fica deitado. Fica bom? Deitado você fica de cabeça para baixo, querida. É melhor deitar assim. É, né? Então tá. Como estava, querido, é Tá. assim. Só um minutinho só que eu vou tirar ele da tomada e colocar aqui no tripé, viu? Falta 2 minutos, né? É. Só Enquanto para ele toca pegar a mais uma música, carguinha. essa posição tá ótima, viu? Tá. Você, porque pelo menos não Eu tá vou lhe vendo botar ele mais todo. ou menos aqui, só um minutinho. Sim, querido. Tá ótima essa posição. Agora Assim, o ó, som pra você começou. colocar. O som agora ficou bom. Ficou ótimo, tá ótimo, viu? Vou fazer a leitura do Evangelho, viu, querido? Vou Tá colocar ele na ótimo. base já. Isso. Olha o assunto, viu? Ai, Tá bom? ai, Silvana. Tá bom, Silvana, tá ótimo. Sério? Perfeito. Não quer que eu incline Ficou, ele mais não assim? ficou ótima a posição sua. Tá, jóia. Ótimo. Tô Joia, bonito? viu? Joia. Tô bonito. Vou fazer a leitura do Evangelho, que Jesus possa nos abençoar, nos envolver de muita paz, de muita luz. Do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra
não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, bem mais, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse, para ter mais mérito. Mas então, pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre os vícios e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compenetrar bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus, e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente. Aqueles que estamos necessitando esses ensinamentos tão necessários e tão oportunos para o nosso refazimento, para o nosso consolo, para o nosso conforto. Que Jesus nos abençoe, nos envolva de muita paz e de muita luz. Que assim seja. Querido Silvan, fique à vontade, se sinta em casa, em nossa casa de amor, Lar Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia Moreno Filho. Muito obrigado, minha amiga. A todos, boa noite. Prazer muito grande estar de volta, né? Graças O a Deus. canal do Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, que Dr. Pedro nos inspire e nos proteja, né? Amém. Um abraço a todos. Então, a gente, na verdade, está retomando o tema da valorização da vida, né? A gente não vai falar exatamente com o tema suicídio, embora ele faça parte da nossa live, mas o foco é na valorização da vida, porque viver é a melhor solução, não é isso? Então, minha amiga Elinóia, a gente vê que o nosso tempo, o homem do nosso tempo... Tá bom o som? Tá bom? Deu problema no seu som agora, querido. O retorno seu também às vezes falha, e sua imagem também. Deve ser a internet mesmo. Vamos em frente, né? Marielle Yasmin. Vou pedir para ela dar uma olhada lá, viu? Assim, que o homem moderno, ele é um ser questionador. Já de algum tempo, o ser humano não aceita mais aqueles dogmas que foram impostos. Ele quer saber o porquê das coisas, ele questiona. E ainda mais nesse tempo, né, que a gente sabe que está vindo uma geração nova aí, nessa fase de transição. Que eu vou dar uma olhada, Melhorou? Viu? Pode continuar. Porque ela sai bem na hora que preciso dela. Nessa fase de
pausando ainda, né, amigo? Você está me vendo bem? Tô lhe O som vendo, tá bom? tô lhe vendo. Tá, E o som? olha Então, lá. vou continuar, não é? Vamos sim. Tá, então eu estava dizendo que a gente Vamos vive sim. tempos de questionamento, né? A gente precisa saber o porquê das coisas. Isso é muito bom, porque a doutrina espírita é a doutrina que nos traz a resposta para muitos enigmas, os grandes enigmas da vida, que por muito tempo, já tomou muito tempo, já foram muitas páginas e livros escritos sobre esses grandes enigmas, sejam por filósofos, sejam por religiosos, psicólogos, né? O que é a morte, o porquê, o para quê da vida, qual o sentido da vida, que é Deus. Deus existe, se existe, porque há tanto sofrimento no mundo, porque ele não age, né? E o que significa esse sofrimento? O para quê? Onde estamos? De onde viemos? Para onde vamos? São os grandes enigmas que muitas vezes até nos atormentam, né? Pois bem, então vamos começar pelo começo, pela origem de tudo, que é Deus. A doutrina espírita nos diz que Deus é o princípio de tudo, a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. É importante a gente começar por Deus, porque da forma que costuma-se ensinar que seja Deus, inclusive que eu aprendi dessa forma, aquele Deus castigador, e vem da nossa cultura, já do judaísmo, né? Aquele Yahvé ciumento, rigoroso, que mandava até exterminar o inimigo, e quando o judeu vencia uma batalha, ele tinha por obrigação, mesmo já depois de vencida, de exterminar, de tocar fogo na cidade, destruir, de passar o fio da espada nas mulheres e crianças. Então, esse tipo de Deus, muitas vezes, leva as pessoas ao ceticismo, ao ateísmo. É uma fábrica de ateus. Esse Deus, não, a pessoa diz, não acredito em Deus. Sim, não acredito nesse Deus que lhe foi ensinado. Esse também eu não acredito, né? Tenho certeza que você também não, Illinois. Mas, além do ateísmo, que é pior, muitas vezes causa o materialismo. E a pessoa começa a entender ou a pensar que não existe nada depois da morte. Não existe um Deus, não existe alma, tudo é matéria, o ser humano se resume a um corpo de carne física, então vamos dar asa aos nossos instintos, porque o que vale é curtir e aproveitar. Não vale a pena ser bom, porque não leva a nada, porque tanto bom como ruim vai ser comido pelos vermes embaixo da terra, então não vale a pena se esforçar por se melhorar, sequer para aprimorar um dom, seja artístico, seja o que for. Porque vai se acabar mesmo, para quê? Para que perigo, né? Uma filosofia dessa. Inclusive, quando o materialismo teve um grande desenvolvimento na primeira metade do século XIX, foi um dos motivos pelos quais Jesus deliberou que já estava na hora de chegar o Consolador prometido. Foi um dos motivos, foi esse, o avanço do materialismo na Europa, no mundo, e estava causando, inclusive, muito suicídio. Porque uma concepção dessa, né? Mas o Deus, na concepção espírita, além de ser inteligência primeira, né? E a causa primária de todas as coisas, ele é um Deus atuante, um Deus que nos criou, tá? E a prova da existência dele é a gente observar o universo, porque o que não é obra do homem só pode ser de um ser superior, pode chamar do que quiser. Deus, inteligência, ser, o que você quiser. Mas sim, claro, um ser superior a nós. Pela obra. O homem é incapaz de criar o universo, o macrocosmo, com a harmonia, a inteligência, o microcosmo, mesmo porque se isso tudo fosse fruto do acaso, esse acaso já não seria mais acaso, já seria uma inteligência. Né? E é pela obra que a gente conhece o autor. A gente analisa uma gravura feita por uma criança e por um artista. É fácil. Então, pelo efeito, a gente deduz a causa. Se tudo isso é obra de uma inteligência, né, esse efeito é inteligente, é sábio, é perfeito, a causa também é inteligente. Tá? Pois bem, esse é Deus. E eu?
que sou eu? Assim como Kardec fez a pergunta aos espíritos, que é Deus, e não quem é Deus, a gente também pergunta quem sou eu. Porque se eu perguntasse quem sou eu, se você me perguntasse quem é você, Silvan? Eu diria Silvan Aragão Almeida, filho de fulano de Cicrano, nascido na grande metrópole, Riachão do Dantas, em Sergipe, né? No dia tal, não vou nem dizer o dia, nem o ano. E Digo o a mês. profissão, hein? Digo o mês e o dia. 2 de maio, pronto. A profissão, o Estado Civil, vou dizer, de você. Então, aí vai CPF, endereço, tudo. Mas aí eu pergunto, quando eu chegar no plano espiritual, quando eu retornar, e me perguntar quem é você, quem é que eu vou dizer que sou? Silvan, João, Francisco, Maria, Pedro, Eduardo e por aí vai. Porque eu já tive, talvez, esses nomes, se não esses, mais outros, muitos nomes, muitas profissões. Então eu sou muito mais do que esse corpo que está me abrigando nesse tempo. Eu sou um espírito criado por Deus. Sabemos que tudo que existe no universo é princípio espiritual, princípio material e, sobretudo, Deus. Um triângulo. Né? Então, existe o princípio material e, independente dele, o princípio espiritual. Esse princípio espiritual criado por Deus para evoluir sempre. Lei de evolução é uma lei inexorável, cumprir. Quando esse princípio inteligente desenvolve-se, chega a um ponto tal que ele está em condições, então, de ser individualizado. É aí que se dá a nossa criação. A criação do espírito. Questão 79 do Livro dos Espíritos. Então, individualizado, entramos no reino homonal, no reino da razão, né? Mas ainda simples e ignorantes, ou seja, todos nós partimos do mesmo princípio. Até Jesus. A nossa evolução vai depender da nossa dedicação, né? Do nosso esforço. Daí que vem as diferenças entre nós, uns mais evoluídos, outros menos, mas todos partem do mesmo início. Isso é justiça divina, maravilhosa sabedoria. E deixa ao nosso mérito a nossa evolução mais rápida ou mais lenta. Para essa evolução, Deus deliberou também, e ele sabe o porquê, porque ele é a inteligência suprema, ele é eterno, ele é onipresente, onipotente, ele é soberanamente justo e bom, ele é um pai bom, ele sabe o porquê. Nós necessitamos, horas, estar no plano espiritual e horas no plano da carne, encarnado. Ainda não temos condições totalmente de entender por isso, mas no plano encarnado, material, que a gente passa por expiações e por provas, né? Que são testes. Pois bem, essas provas é que vão nos proporcionar a nossa evolução para chegarmos à perfeição relativa. Porque jamais vamos chegar à perfeição absoluta, que essa só Deus a tem. Então já aí está o paraquê da vida. Nós existimos para evoluir. E estamos evoluindo. Podemos, às vezes, parar um instante, mas vamos sempre evoluir. Isso é maravilhoso. Porque se nós fôssemos criados sem um sentido, se fôssemos criados para não evoluir, ficar estacionário, isso seria altamente desestimulante. Desestimulante. Então, ele nos criou para evoluir. Essa é a finalidade da encarnação, que ela nos imposta para expiação, que é depuração, é resgate, ou para uma missão. E todos nós temos uma missão. Diversos níveis, das maiores às mais simples. A paternidade, a maternidade é uma missão, o ensino, né? a convivência familiar e por aí vai. Todos nós temos missão. E, inclusive, um dos objetivos da encarnação
Eu citei o exemplo, a drenagem de um pântano, etc. A gente também, então, todos nós somos úteis e temos uma finalidade, temos uma razão para viver, tá? Bom, essa encarnação também nos dá a possibilidade da expiação, que são os pagamentos. Imagine se a gente só tivesse uma encarnação e tivesse cometido o crime, e como vamos expiar esse crime? Íamos ficar no plano espiritual com uma dificuldade muito grande, e se tiver um pouco de consciência, com a consciência muito doendo, e pronto, acabou-se, não tem mais uma oportunidade, vamos ser condenados à pena eterna ou o que for? Não. A encarnação nos dá essa oportunidade de expiarmos, né? De irmos nos depurando, burilando e cada vez mais melhorando. Esse burilamento, esse desenvolvimento, esse crescimento, à medida que a gente vai avançando, a gente vai passando cada vez menos pelas vicissitudes, as dificuldades. As vicissitudes da vida são colheitas que nós fizemos, plantios, nessa encarnação ou em encarnações anteriores. Se não tivéssemos a oportunidade de expiar, de burilar, ninguém evolui. É óbvio isso em uma só encarnação. É só a gente analisar o como somos diferentes. Então, pessoas tiveram oportunidades maravilhosas de estudar e nós não tivemos, e não vamos ter outra chance, porque eles são privilegiados. Estou falando só da questão do estudo, mas a gente pode analisar isso sobre todos os diversos aspectos. Então, a doutrina espírita, eu estava dizendo, maravilhosa, né? Que nos permite, ela nos revela esse que sou eu. E lá no item 100 do Livro dos Espíritos, Kardec estudando os espíritos, e aí incluído os encarnados e os desencarnados, né? Ele, como pedagogo, ele vai classificar esses espíritos em 3 ordens, cada uma com algumas subdivisões, e essas subdivisões, os grupos vão dar um total de 10. Porque a terceira ordem, digamos, de baixo para cima, tem 6 grupos, a segunda tem 3 e a primeira tem um grupo só. Então, a terceira mais atrasada é só dos espíritos imperfeitos. E lá ele vai dar cada uma dessas subcategorias: impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. E a gente vai ver, Elinor, que quase todo mundo aqui na Terra está nessa categoria. Né? E a segunda ordem é dos bons, benevolentes, prudentes ou sábios e espíritos de sabedoria. A gente vê que são poucos aqui, né? Poucos grandes missionários que podem, a gente não tem dúvida nenhuma que se inclui nessa ordem. E a primeira ordem, que é dos espíritos puros. E nós só tivemos um aqui, e foi Jesus. Mas o bom de tudo é que a gente não está estático, a gente muda de classe. A gente cresce dentro dessa ordem, através do mérito. Aí é que é bom. Não existe graça divina, privilégio de me pegar lá no pântano, em um helicóptero, e de colocar lá em cima do topo da Serra Itabaiana. E eu tenho que subir me arrastando com as minhas dificuldades. Porque ele não é privilegiada, né? Eu sei que ela é mais bonita do que eu, mas por que esse privilégio? Não é isso? Pois bem, uma coisa, um fato interessante que a gente precisa ver aqui, principalmente tratando do para quê da vida, é que antes da nossa encarnação, a gente participa do planejamento. Muitas vezes a gente participa. Quando a gente está no plano espiritual, né, nós temos nossos anjos da guarda, espíritos bons que trabalham nesse sentido, a gente analisa a situação. A gente até muitas vezes tem a oportunidade de visitar o lar dos futuros pais, e por aí vai, né? Tem toda uma doutrina sobre isso. E a nossa escolha é de acordo com as nossas faltas. Eu escolho passar por aquilo que eu vejo que eu estou mais carente, estou precisando para evoluir. Então, se eu preciso desenvolver a paciência, eu vou encarnar em um ambiente que eu vou ser muito testado em minha paciência. Deus não vai me dar de graça a paciência, não. Eu vou ter que exercitar. Se eu quero músculo, eu tenho que pegar no halteres. Tenho que fazer o esforço.
Né? Então, se eu ver que eu já tive várias quedas por causa do dinheiro, diversas encarnações, fazendo mau uso do dinheiro, o que é mau uso do dinheiro? Né? É o desperdício, é a corrupção, é a humilhação, é a prostituição, é drogas, isso é mau uso do dinheiro. Não colocou no setor produtivo. Fiquei só usufruindo. Então eu vou pedir para encarnar pobre, para não cair de novo. Né? Ou se eu quero passar pela prova da resignação, da humildade, eu peço para vir pobre. Afaste dinheiro de mim, para eu não cair de novo. Então a gente participa dessas escolhas dos gêneros de provas. Os detalhes é conosco. Aí nós temos livre-arbítrio. Tá? Então eu posso escolher nascer em um ambiente de pessoas malvadas, pessoas criminosas. Se eu vou aderir ao crime ou não, aí é comigo. Eu pedi. Agora, chegando aqui no próximo, agora está me lamentando, né? Nem me rebelando, porque estou sofrendo isso, porque estou sofrendo aquilo, porque Deus não me vê e tal. É uma necessidade minha. Até mesmo com os parentes, né? Que tem um ditado de Joana de Ângeles, ela diz que nós não estamos com os parentes que merecemos. Estamos com os parentes que precisamos. É diferente, tá? Então, e agora, tem algumas provas dessas que são voluntárias. Eu citei o exemplo do cego de Siloé, que quando os discípulos perguntaram a Jesus por que ele tinha nascido assim, ele era cego de nascença, se tinha sido porque ele tinha pecado ou os pais deles, porque os judeus acreditavam que até a terceira geração a pessoa podia pagar pecados do avô, etc. Tal. E Jesus disse que não foi nenhuma coisa nem outra. Nem foi por causa disso, e a gente sabe que ninguém paga pelo pecado de ninguém, pelo erro de ninguém, né? Nem foi erro dele. Não era uma consequência de um mau uso que ele teria feito dos olhos em encarnações anteriores, claro, porque ele já nasceu dessa forma. Ele pediu para vir assim para contribuir com a missão de Jesus. Jesus precisou realizar alguns fenômenos, que a gente sabe que não foram milagres, né? Foram fenômenos, que a gente está começando a entender um pouco agora, mas temos muito que evoluir ainda intelectual e moralmente para entender mais. E Jesus precisou fazer aqueles fenômenos para despertar a atenção das pessoas para ele, porque se fosse só falar a mensagem, não teria tanta adesão. Então, ele contribuiu com a missão de Jesus. Foi esse. E com isso ele evoluiu mais. Dá um salto, digamos assim, na evolução dele. Tá bem? Bom, então essas vicissitudes, essas dificuldades, essas dores que a gente passa, como Deus é onipresente, está vendo tudo, é todo poderoso, ele pode fazer o que ele quiser, e ele é justo, então essa vicissitude, essa dor, esse sofrimento que a gente está passando, tem uma causa justa. Tem uma causa justa. E no 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer que são duas as causas dessas vicissitudes, dessas dores que nós temos. Ou elas estão na presente encarnação, ou estão na anterior. As da presente encarnação são aquelas que são consequências das nossas negligências, né, dos nossos abusos. Então, abusou do álcool, tem problema de cirrose, abusou do cigarro, tem problema de câncer, abusou de um esporte radical sem estar devidamente preparado, abusou da velocidade no carro, né? É invejoso, aí fica sofrendo porque o vizinho tem isso, tem aquilo e eu não tenho. É ciumento, doentio. Tudo isso são coisas que a gente sofre por causa dessa culpa. Não está no outro, está em nós mesmos. Agora, tem pessoas que a gente vê que faz tudo certinho, mas mesmo assim sofre. Então a causa não está nessa encarnação, está em anterior. É colheita. É colheita. Então, me diga qual foi a causa, que aí fica fácil suportar. Aí é moleza, né? Aí é moleza. Aí nesse capítulo 5 também, eles vão dizer que seria mais maléfico para a gente do que benéfico, sabendo que fomos encarnações passadas. Não teríamos estrutura psicológica para suportar, saber que fomos um criminoso, que fomos um pedófilo, ou que seja lá o que foi. Nessa vida agora estaríamos encucados com isso. Talvez até ficasse. E se os outros soubessem também, aí beleza. Aí não saía de casa, né? Não saía de casa com vergonha e não sair de casa perderia a encarnação. Não evoluiria. Não evoluiria. Além do mais, poderia reacender problemas com nossos colegas de trabalho, familiares,
saber que no passado tivemos querelas graves e que viemos juntos para superar isso aí, para superar. Então, para a gente entender e saber o porquê dessas coisas, não precisamos saber quem fomos em encarnações anteriores. Nesse capítulo também vai dizer que se a gente observar com sinceridade as nossas atitudes atuais, as nossas propensões, os nossos pendores, gostos, etc., já saberemos que fomos em encarnação passada. Então, se a gente, por exemplo, tem uma sensualidade exacerbada, é porque tivemos uma sexualidade desequilibrada em encarnação passada. E aí vai o ímpeto para a violência, o pendor para isso ou para aquilo, esses impulsos, muitas vezes instintivos, sem raciocinar, eles estão revelando quem de fato nós somos. É aí a importância do autoconhecimento. Tá? Tem eu vou até ler aqui agora esse parágrafozinho também desse capítulo, que Kardec escreve o seguinte, ó. Para nos melhorarmos, otorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta. Para nos melhorarmos. Duas coisas só. A voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Seria saber o que fomos encarnações passadas, né? Então, a voz da consciência e as tendências instintivas. Outra coisa importante também, que a gente aprende na doutrina espírita, é que, como eu disse, que essas dores, esses sofrimentos são consequência, e, na verdade, a gente sofre quando a gente entra em desarmonia com as leis divinas. Aquelas 10 leis que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos. Deus nos criou e Ele deu essas 10 leis. Quando a gente se aparta dessas 10 leis, a gente se desarmoniza, a gente sofre. Tá? Sofre para saber, para ser alertado que a gente está fora, que a gente precisa se reharmonizar. Essa reharmonização pode se dar pelo amor, e quando não se dá pelo amor, vem a dor, que é o ferrão que nos alerta. Então a dor é amiga e por isso não devemos lastimar nem blasfemar sobre a dor. Precisamos tentar superá-la, claro, é obrigação nossa, não é? Também na doutrina tem um exemplo que, por exemplo, ele diz assim, se a gente tem um espinho no pé e não tira, e infecciona e vem até desencarnar, por isso a gente vai ser considerado um suicida no plano espiritual, porque podia muito bem ter tirado esse espinho. Então nós fazemos a nossa parte, tudo que estiver ao nosso alcance para superar a dor e até evitá-la. Mas, não conseguindo, vamos entender que ela tem um para quê. O porquê a doutrina explica, que é plantio de encarnação anterior, ou dessa aliás, dessa atual. Isso é o porquê. E o para quê? O para quê o que ela está querendo nos ensinar? Essa que é a pergunta importante. Tá? Então temos que ter, nessa fase, né, essa resiliência à dor. Nós estamos numa geração, num tempo, que as pessoas não costumam mais ter resiliência à dor. Tudo é fácil. A gente cria nossos filhos com muita proteção e carinho, e eles não aprendem a ter uma decepção. Não aprendem a ir em um shopping, ver os brinquedos e não comprar. Nem sempre é possível comprar. Aí quando chega na fase adulta, não conseguiu passar no Enem, às vezes acontece, de suicidar-se. Suicidar-se porque o namoradinho terminou o namoro. Então é uma geração da anestesia. Não pode sofrer nada. Não tem resiliência. E aí é uma das coisas que leva até ao suicídio, né? E o nosso julgamento, que é muito pequenininho, 99,999% de chance de errar. Muita coisa que vem para o nosso bem, a gente julga como sendo como mal. Quando não nos cabe julgar. Entregue a quem sabe o para quê e o porquê, que é Deus, né? O julgamento cabe a Ele. Façamos a nossa parte. Tem um exemplo também, no livro Céu e Inferno, tem 7 exemplos de suicidas, depoimentos de suicídios, né? E a gente já vê lá que
a primeira decepção deles é ver que não morreu. Pensaram que estavam acabando com a vida e não acabaram. Só fizeram levar o corpo físico a entrar no processo de decomposição. Mas o espírito é imortal. Tem uma alma, aí quando eles se veem fora do corpo, uns mais cedo, outros mais tarde, vão ver que não adiantou ter comprado a arma, não adiantou ter deixado aquela carta, feito tomado aquelas providências, porque a morte não existe. Tá? E aí depois vai ver outras consequências. O desligamento do espírito do corpo é complicado. E às vezes demora muito. O espírito fica ali preso. No plano espiritual, ele vai ter também muito tempo de dor e sofrimento. Mas é um tempo limitado, né? Porque não existe pena eterna, mas vai sofrer muito. A readaptação ao plano espiritual. Uma futura encarnação, possivelmente com dificuldades, inclusive físicas. Porque, por exemplo, um tiro na cabeça lesiona o perispírito. Não só o corpo físico, que tira a vida, mas o perispírito, que é o elo de ligação entre o corpo material e o corpo espiritual. Esse perispírito, que é ele que molda o nosso corpo físico, quando está em formação no útero, aos poucos, né? Ele dá o molde ao corpo físico, e se esse perispírito estiver lesionado pelo ato de rebeldia contra as leis divinas, que é um, digamos assim, é um erro, um equívoco gravíssimo, tirar a vida de outro e a si próprio, então, é um erro gravíssimo. Lesiona o perispírito. Esse perispírito, como sendo um molde, vai moldar um corpo deficiente, né? Então, eu me lembrei da questão do julgamento. Mas em outro livro, de Hilário Silva, pela psicografia de Chico Xavier, no capítulo 7, tem o exemplo do industrial Francisco, que eu vou resumir bastante, né? São 19,32. Bastante. O Francisco era um grande industrial e estava passando por uma dificuldade muito grande. Ele produzia tecidos, estava com um estoque imenso na sua fábrica, que não vendia, e sem vender, chegavam as cobranças, né, e ele não tinha como pagar. Isso estava incomodando muito ele, porque ele era um homem correto, toda a vida, uma vida exemplar no ramo, né, conhecido, respeitado. E aí isso foi ficando cada vez mais grave, e já tinha ameaças de credores de botar na imprensa, e ele não suportava essa prova. Então se precipitou e suicidou-se. Aí veja a situação. Agora ficou a família com o problema, e agora com um membro a menos, e justamente o cabeça, para resolver aquela situação da fábrica. Resolveu? Não resolveu. Não resolveu. Não foi a saída dele, a fuga dele, que aí, como os psicólogos dizem, né? O suicida, na maioria das vezes, ele não quer suicidar-se, ele quer fugir da dor, ele quer fugir daquela situação, só que ele não fugiu. Ele está no plano espiritual, está vendo tudo. E agora, os familiares em dificuldade, sem a presença dele. Resultado, 5 dias depois, estourou uma guerra, e o exército precisou comprar aqueles tecidos para fazer uniformes. Comprou tudo e ainda quis mais. Então, alguns anos depois de sofrimento, e muito ele arrependido e tal, ele teve autorização, permissão para vir visitar a família. E quando ele chega na fábrica, ele vê a fábrica moderna, a todo vapor, próspera, os filhos trabalhando, vê até a foto dele na parede, e ele fica sem entender por quê. Então, ele vai procurar saber, e aí descobriu a história da guerra e da venda dos tecidos. Então, por apenas 5 dias, ele se precipitou. Não confiou, faltou fé, não confiou em Deus e fez o julgamento equivocado. Tá? Porque imagine, mas isso é óbvio, né? Repare, nós estamos em grupo viajando aqui numa planície. Tá? Vamos de Itabaiana para Areia Branca. Aí, hoje não, né? Vamos botar isso há 500 anos atrás. É mata, é buraco, é fera no caminho e por aí vai. Mas, se a gente tiver elevação espiritual, né, de subir a Serra de Itabaiana, aí vamos também supor que tivéssemos um celular, né? Então, quem está lá em cima, quem se eleva espiritualmente, amplia sua visão. E aí diz, olha, vocês não vão por esse caminho, não. Vai ser mais curto, pega o da esquerda. Não, não vá por aí que tem animais ferozes na frente. Vai ser mais fácil o caminho. Entendeu?
É isso que a gente precisa, nessas horas difíceis, procurar o recurso da oração, a sintonia com o nosso anjo da guarda, que muitas vezes querem nos ajudar. E nós não damos ambiência. Não fazemos uma prece, não procuramos ouvi-los. A prece pode ser para Deus, pode ser para Jesus, pode ser para o anjo da guarda, pode ser para ser o santo da igreja. Não importa. O importa é que muitas vezes a gente tem vários espíritos querendo nos ajudar e a gente não dá condições para tal. Obviamente que eles não vão fazer a prova por nós, né? Eles não vão pegar na mão, na caneta, no Enem para fazer a prova. Isso Deus não permite, isso não seria justiça. Mas eles inspiram, eles nos protegem. Se a gente tem o conhecimento, estudou, ele vai fazer com que a gente se lembre, digamos assim. Inspiração. O mesmo acontece quando a gente faz prece por aqueles que se suicidaram. Tá? A prece não vai afastar o karma, mas vai dar força à pessoa. E muitas vezes a pessoa está sofrimento no plano espiritual, é nessa hora de um recurso que instala um arrependimento, que é o primeiro passo para a pessoa começar a se libertar daquilo ali. O arrependimento, a expiação e depois a reparação. Sim? E outra coisa, a prece. A prece, mesmo que façam, mesmo que não seja a pessoa que está sofrendo, não exatamente agora só o suicídio, qualquer pessoa que esteja sofrendo, mesmo que não seja ela que faça a prece, mas outra pessoa fazendo, o mérito dessa outra pessoa também é levado em conta. Porque, por exemplo, sua mãe ora por um filho, só quando ela volta o pensamento para o filho, com o desejo de ajudar, de socorrê-lo, já vai conseguir a solidariedade de muitos espíritos que trabalham para o bem. Seja para quem for, é o bem. Então é sintonia com eles. Assim como a gente entra em sintonia com os maus espíritos, eu quero dizer, espíritos mais atrasados, mais equivocados. Quando a gente pensa no mal e deseja o mal, eles vêm também se somar a gente. E muitas vezes a presença deles nos prejudica muito, né? Nós somos os primeiros a serem prejudicados. Então, a prece tem esse poder também. O poder também de ajudar nesse sentido, né? Desse recurso que vem, esse recurso espiritual, tá? Tem vários relatos que o espírito sente um alívio naquele momento, que alguém pensou nele, que alguém se interessa por ele. Saber que alguém se interessa por a gente, isso não é reconfortador? Não é reconfortador, né? Bom, amiga, vai abrir para a pergunta? Tem alguma coisa aí? Eu tô olhando, não teve não nenhuma pergunta. Parece que você é tão claro que o povo não pergunta, viu? É porque o pessoal não quer perder tempo e fazer pergunta ali, sabe? Não vai ter resposta. Não, é todo mundo aqui participando, assistindo, mas não fez pergunta, viu? Uhum. Então, pare bem. A gente aproveita então para contar. Eu não sei se vocês têm conhecimento das experiências de quase morte, né? EQM, que chama de EQM. Tem livros escritos sobre isso, tem filmes. Pessoas que passaram por um coma, uma situação complicadíssima, tiveram numa situação delicada no momento de uma cirurgia, e a pessoa, por mérito, tem uma visão do outro lado. E aí relatam que viram um túnel, viram parentes, viram seres iluminados, tem diversos relatos. E, por mérito, ou seja lá pelo que for, a pessoa não desencarna. Ela volta para o corpo. Os médicos conseguem concluir a cirurgia, ou seja lá o que for, sai do estado de coma. Essas pessoas se transformam. Pessoas que eram frias com relação à dor dos outros passam a ser pessoas caridosas. Grandes transformações são realizadas nessas pessoas, passam a valorizar mais a vida. Para a gente ver o quanto é importante a vida e que a gente não dá valor. Tem um filme muito conhecido, eu não assisti, que é muito bom, é de uma criança. O título é O Céu é de Verdade, né? Tem um outro filme também que já me disseram que é muito bom, A Prova do Céu. Então, quer dizer, são pessoas que quando veem, se veem... Não assisti. Esse eu não assisti. Também não. Sobre que o céu é de verdade é de uma criança, inclusive de uma família evangélica. É muito bom. Né? Então, repare bem, essas pessoas passaram por uma prova e elas valorizaram muito a vida. Então, será que a gente precisa passar por isso para valorizar a vida?
Precisa? Não. Silvan, eu vou lhe fazer uma pergunta. Nesse momento que muitas pessoas ficaram aquele tempo todo nos aparelhos, agora com o Covid, em coma, o que é que você acha que aconteceu com essas pessoas? Essas pessoas viram o que estava acontecendo, os familiares visitando, eles estavam se preparando para a partida, Silvan? Esse tempo que eles passaram em coma? Para ver que tem o desencarnado, a gente não tem notícia de nenhum depoimento, né? No plano espiritual, eles dizendo que passaram ali. Os que voltaram para casa relatam, né? Da dor de estar ali, enquanto não perderam a consciência, enquanto não foram entubados, né? De se sentir ali sem poder ver um parente, sem ter uma visita, sem saber exatamente a dimensão do que estava se passando, né? A incerteza. Um dos benefícios que essa Covid veio trazer, se a gente bem souber aproveitar, é esse, essas reflexões da vida, dos valores da vida. Essas pessoas ali ficaram pensando mil coisas. O que não fez, o que deixaram de fazer. Eu estou falando de relatos de pessoas que voltaram para casa. Os que desencarnaram nós não temos relatos, né? Sim. A angústia de se ver ali isolada, sem um contato com a família, e grandes reflexões que fizeram. Que beleza, né? Sim. Aproveitando bem a vida, né? Deixa eu perguntar outra coisa para você. O que é que você acha desse momento? Assim, eu estava pensando sobre isso, que nesse momento de Covid, que as pessoas ficaram recolhidas, não é, em isolamento social, aconteceram muitas lives trazendo o espiritismo para as criaturas, mostrando a quem não conhecia, quem não ia na casa espírita. Você não acha que esse momento assim, é como eu vejo isso como tirar a luz, como é que se diz? Tirar a candeia do alqueire e colocar no velador. Você não acha que foi assim, uma coisa ampla, todo mundo conhecido? Um grande benefício também da Covid, talvez o maior, é nos ter proporcionado esse tempo para a espiritualização. Não né? Tem mais católico assistindo mais missa, que não ia na igreja, mas está vendo em casa. Muita gente que não ia na casa espírita e está podendo ver em casa, né? E que não estava tendo tempo. E agora as pessoas mais tempo em casa, se bem aproveitado esse tempo, é isso que eu estou dizendo, se bem aproveitado a lição, um momento excelente para a espiritualização, para a intelectualidade, de uma forma geral, claro, mas também para a espiritualização. Até para muita gente, isso aconteceu comigo, né, se não totalmente, mas em parte, de uma melhor utilização da tecnologia que está disponível, e a gente nem sabia fazer essas coisas, né, agora estamos sabendo, né? Então, esse desenvolvimento são novos tempos, está mostrando a necessidade de se deslocar. Claro, que precisa que as atividades voltem às casas espíritas, porque ela não tem só isso, né? Lá tem o aconchego, tem o atendimento fraterno, tem o passe, tem, né, esse contato com as pessoas para estreitar laços, tem uma série de outras coisas aí em casa, né? Mas você falou bem, que beleza, que oportunidade nós estamos tendo de nos espiritualizarmos. Eu acho que foi um momento oportuno, não é? Depois abre as casas e o povo tem conhecimento, porque muita gente tinha uma... Olha aí, o pessoal dizendo, o centro espírita ficou mais acessível, porque o pessoal tinha gente que não conhecia, não tinha uma ideia do que seria o espiritismo, e agora está vendo o que é, não é? Você sabe que tem gente até que não vai para que não seja visto entrando na casa espírita, né? Então, também tem cidade pequena. Assim, e depois que a gente voltar, que vai voltar com as graças de Deus, tudo vai voltar, mas a gente vai continuar com as lives. Eu não pretendo parar, a gente pretende se organizar para ter uma forma de colocar, né? Mas dar continuidade. O alcance é muito bom. A gente vê, às vezes, a gente faz uma live, tem 10, 20 pessoas assistindo, tal, mais ou menos o que tinha na... Agora, veja uma semana depois, aí já tem 100, 500 pessoas que viram, né? E a gente não estava usando esse recurso que estava já disponível, a gente não sabia usar, né? Olha, quer ver ainda dentro dessa linha dos benefícios? Tem gente aqui agradecendo, viu? Tem gente agradecendo por esse momento riquíssimo, viu? Terezinha está agradecendo. Agradecemos as pessoas nos estarem prestando os ouvidos para nos ouvir. Não é?
Então, e nós estamos com mais de 30 pessoas lhe assistindo nesse momento. E depois a gente vai ver mais. Como você colocou mesmo, né? Desculpa que eu te interrompi. Não, Fala o que você ia falar. já que a gente saiu aí por esse ramo da questão da Covid, quer ver outro grande benefício? O estreitamento dos laços familiares, a convivência familiar. Que as famílias Verdade. estavam sem tempo para isso, né? Era necessário, não era? Era. Aí vê também a gente aprender a exercitar mais a disciplina, a prudência, a resignação. Isso eu estou falando da maioria, né? Tem pessoas irresignadas que desrespeitaram e foram para as baladas, etc. Infelizmente, né? Mas tudo isso são benefícios, são lições que ela vem nos trazer. Reflexão sobre a morte. Quanta gente parou para pensar sobre isso? Poxa, eu estou aqui, de repente não sou mais nada. Estou num leito de UTI, sem contato com o familiar, sem nada. Cadê meu carro? Cadê minha fazenda? Cadê minha empresa? Cadê meu isso? Cadê meu aquilo? Não tenho nada. É você e Deus, acabou-se. Então, o que é a morte? Como a vida é frágil, o nosso corpo físico é frágil. Querida, seja bem-vinda. E nada é para sempre, nada é permanente. Tudo isso que nos rodeia, tudo é provisório, não nos pertence. Nem nosso corpo nos pertence. Nós não levamos, só o espírito é que é nosso, que é individual. Então, tudo isso são profundas reflexões que a Covid vem nos sugerir, se fizemos ou não. Por isso que eu já ouvi várias opiniões de confrades nossos, inclusive dos mais renomados, que se a humanidade não aprender o quanto deveria aprender com essa Covid, outros problemas virão. Para que ela tenha. Porque a hora é do aprendizado. Nós estamos em fase de transição, né? Eu já falei, fase de transição, a hora decisiva de mudança aí de estágio evolutivo do planeta, e então não temos mais tempo. A hora é agora de fazer essas reflexões. Se o Covid-19 não proporcionar essas reflexões que necessitamos, poderão, certamente, virão outras, porque estamos na última hora, né? Estamos na última hora. Amigo querido, o adiantado da hora está chegando. Antes que o Instagram derrube, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Já quero agradecer aqui a sua presença, foi maravilhoso estar com você, com todos que estão aqui nos assistindo. O pessoal do NEP está aqui, Olga está aqui presente, viu? Muita gente nos acompanha. Um abraço para ela, viu? Olga, colega do NEP. Um abraço, querida Olga, Terezinha, Aparecida, Anjos, Neidinha, um monte de gente que é nossa, do nosso coração, que já faz parte da nossa família. Então, querido, eu gostaria de lhe dar um presente, e o presente que eu vou lhe dar é você fazer a prece final. Faça suas considerações, depois você faz sua prece. A gente lembra, eu vou encerrar lembrando aquela passagem de Jesus, no Sermão do Monte, que ele disse: vós sois luz do mundo, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Veja a nossa importância. A nossa importância. Então, meditemos sobre isso. Não é pouca coisa. E como diz a música de Fábio José, né? Não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Então, a encarnação é uma oportunidade fantástica e rara. Assim, relativa, não rara, mas difícil. Porque sabemos que para cada um encarnado tem 5 desencarnados, vinculados à Terra. Não estou falando de outros planetas, só aqui. Então, tem uma fila. E nós, graças a Deus, tivemos essa oportunidade. Vamos valorizar, vamos levá-la até o fim, que Deus sabe o que está fazendo. Tá, minha amiga? Era essa mensagem final que eu queria deixar. Você pediu para fazer a prece? Olá, então vamos lá. Oi. Vamos lá. Minhas irmãs e meus irmãos, vamos mentalizar agora. Vamos fazer uma prece dirigida, então, para todos aqueles nossos irmãos que desencarnaram pelas vias do suicídio. Nossos irmãos que estão no plano espiritual. Que eles recebam agora o nosso carinho, o nosso desejo de que sejam assistidos, que sejam aliviados, sejam socorridos, que não entrem em desespero, que não existe pena eterna, que sempre haverá uma chance de recomeço, de consertar os nossos equívocos. Dizer a eles que existem espíritos, verdadeiros anjos do bem, uma falange de espíritos que trabalham sob a tutela de Maria de Nazaré,
que eles socorrem essas pessoas que estão nessa condição e levam para um hospital espiritual para tratamento. Que eles tenham fé em Deus, paciência e que tudo tem solução. Que eles orem, lembrem da prece, lembrem de Jesus, porque também são filhos de Deus e também merecem ser felizes. Que Jesus os abençoe e os proteja. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, amigo. Gratidão ao NEP. Gratidão a todos que estão aqui. Como é bom ter você com a gente, viu? Silvão maravilhoso Aragão. Fique em paz. Pensei que ia sair. Ótimo. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, viu? Um abraço a todos. Silvão maravilhoso Aragão. Gratidão, gratidão, gratidão. Fique em paz, viu, gente? Pronto, agora não é mais só Eusa. Empatei com Eusa. Que beleza. Leva o nosso abraço ao pessoal do NEP quando você for para a reunião, porque vocês fazem parte das nossas vidas, viu? A nossa reunião está sendo ainda virtual. Um abraço. Pronto. Leva abraço. Fique em paz. Tchau, Tchau. querido.